Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhados por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Um domingo abençoado para aqueles que gostam do canal e para aqueles que não me suportam. Vamos falar aí do Vasco da Gama, vários assuntos aí importantes. Ontem a gente tomou conhecimento sobre uma pesquisa de intenção de votos. A gente vai falar aqui também sobre as categorias de base, sobre a equipe profissional do Vasco da Gama, a arbitragem aí para a partida contra o Caracas e reforços chegando aí no Vasco da Gama. Perfeito? Com relação à pesquisa de intenção de votos, ontem na live eu já expus a minha opinião, mas valeu a pena a gente opinar, tanto que o Net Vasco até trocou o título da matéria, porque tecnicamente os candidatos estão empatados. Valeu a pena a gente falar aqui, porque é muita proteção para determinados candidatos. O torcedor do Vasco não é bobo. Então sempre que eu falo isso aqui, eu pago um preço enorme. Ontem eu já perdi um monte de inscritos, mas não tem problema, vamos continuar aqui a falar a verdade. E sobre o que eu acho aí dessa pesquisa, já disse na live de ontem. Quem não viu, veja por gentileza. Com relação às categorias de base do Vasco da Gama, o Sub-20 do Vasco da Gama vai a campo para enfrentar o Ceará hoje às 3 horas da tarde, aqui no Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu, no campo do Arte Sul. O Vasco precisa vencer e de forma desesperada, uma vez que o Vasco da Gama é o lanterna da competição. O Vasco está na 20ª colocação no campeonato Sub-20. O Vasco tem 7 jogos e 5 pontos. Então é muito pouco. Deixa a sua opinião aí com relação à performance do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro Sub-20, né? Com relação à equipe profissional, ontem o Vasco da Gama também entrou no Z4 após o começo aí da 18ª rodada. O técnico português Ricardo Sapinto promete várias mudanças para a partida contra o Caracas da Venezuela. O treinador considera que a estatura da zaga do Vasco é muito baixa e jogadores que estavam aí esquecidos podem ganhar nova chance, como é o caso do zagueiro Marcelo Alves, contratado junto ao Madureira. Depois do clamor público, Henrique enfim pode perder a vaga para o Neto Borges, e a tendência é que o Léo Gil comece a partida contra o Caracas como titular. Outra mudança que será feita no time de forma obrigatória é o Ribamar como titular, uma vez que o Germancano está fora de combate entre 10 a 12 dias. Então o Germancano só terá condições de jogo, como vocês bem sabem, na partida de volta contra o Caracas. O treinador Sapinto, ele prometeu evolução de Thales Magno, mas fez questão de desabafar. Não posso mudar tudo em 3 dias. E é verdade, muitas coisas aí erradas que o treinador está tentando consertar. Houve uma melhora significativa no quadro médico aí do Ricardo Graça, do Benítez e do Juninho.
e ambos estarão à disposição do treinador para o jogo de quarta-feira contra o Caracas aí na Copa Sul-Americana. Com relação a reforços, né? Chegou aí o novo reforço do Vasco da Gama, o Léo Matos, o novo lateral direito, desembarcou nessa manhã aqui no Rio de Janeiro. Ele se diz pronto para poder atuar, já que estava treinando aí e jogando partidas oficiais no PAOK da Grécia. O jogador não vê obstáculos, ele já está disponível para poder enfrentar o Goiás no dia 1º do 11. E a gente espera que até lá o Vasco da Gama coloque o nome do atleta no bid. Meus amigos, ainda sobre o Léo Matos, ele não tem condições de enfrentar o Caracas, pois o prazo de inscrição junto à Conmebol terminou na sexta-feira. No entanto, para a terceira fase da competição sul-americana, a gente vai ver o Léo Matos defendendo o Vasco na Copa Sul-Americana. Já está certo quem será o árbitro da partida, vai ser o peruano Michel Espinosa, e todo cuidado é pouco, essa fase não tem VAR, correto? E é um árbitro aí que a gente não conhece muito bem. Vale a pena a gente fazer o registro, porque o Vasco tem sido muito prejudicado por arbitragem. Com relação à transmissão, o Vasco da Gama pode ter um novo parceiro aí. O SBT está negociando a compra dos direitos de transmissão da Copa Sul-Americana. A emissora do Silvio Santos conversa com a IMG, que é a agência que vende os direitos, né? E que intermediou aí o contato do SBT com a Conmebol para poder fechar essa negociação aí. A intenção é que o negócio seja fechado até a quarta-feira, para que lá em São Paulo seja passado Lanús e São Paulo, e aqui para o Rio de Janeiro seja passado Vasco da Gama e Caracas, certo? A Band corre aí por fora também para poder comprar os direitos, né? Mas por enquanto só veremos o jogo aí no Premier aí da Copa Sul-Americana, da Conmebol. Com relação ainda a reforços, né? O Vasco desistiu da contratação do Patrick. O técnico Ricardo Sapinto estuda nomes junto ao José Luiz Moreira, né? E jogadores que atuam em Portugal podem aparecer no Vasco da Gama. O técnico Ricardo Sapinto gosta muito do Fran Sérgio, brasileiro que atuou com ele lá no Braga de Portugal, jogador de 29 anos que começou a carreira no Atlético Paranaense e teve passagens pelo Internacional. Então nomes aí como o do Fran Sérgio está sendo estudado aí pelo Ricardo Sapinto e também com José Luiz Moreira para poder viabilizar novas contratações e bons reforços aí para o Vasco da Gama. Tá bom, meus amigos? Essas foram as notícias aí do Vasco da Gama. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!